Olá, minha gente, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês, grato a Deus por mais um dia de leitura da sua palavra e poder compartilhar com cada um dos irmãos esse momento tão bom, né? Que nós transformemos esse momento aqui por muitos dias, que você possa convidar pessoas, amigos, para participar conosco. Saiba que através de gestos simples como este, de partilhar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, vidas são transformadas, inclusive a nossa. Nossa vida é extremamente mudada quando nós temos um encontro diário com a palavra de Deus. Nós nunca mais seremos as mesmas pessoas. Você que está aí acompanhando, que já se inscreveu no canal, que já ativou o sininho, você que está aí conosco, saiba, nunca mais você será a mesma pessoa. Você não gostaria de partilhar isso com alguém? Pedir para que alguém se inscreva nesse canal e participe conosco desse momento tão bom? Fica a seu critério, tá bom? Vamos orar? Amado Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade, por este dia e por poder aprender a Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito nos esclareça, nos ilumine a mente e o coração. Nós oramos e te pedimos que sejamos alimentados por Ti, através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Marcos capítulo 15. Ao raiar do dia, entraram em Jerusalém os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei, e todo o Supremo Tribunal dos Judeus e tomaram uma decisão. Amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Então Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Ao que Jesus lhe replicou: Tu o dizes. E os chefes dos sacerdotes passaram a levantar várias outras acusações contra ele. Por isso Pilatos indagou uma vez mais: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus não respondeu uma só palavra, a ponto de Pilatos ficar muito impressionado. Na verdade, se reuniu toda a cúpula religiosa, toda a galera que se achavam representantes de Deus, pegaram o próprio Filho de Deus, bateram, açoitaram, prenderam e levaram na presença do governador lá, que era Pilatos. Ora, por ocasião da festa, fazia parte da tradição libertar um prisioneiro por aclamação popular, que é Pilatos, para fazer uma média com os judeus. Na ocasião da festa, eles trazia 2 ladrões, 2 malfeitores, e ali ele, para fazer uma média com o povo, ele libertava um desses 2. Um homem conhecido por Barrabás estava na prisão junto a rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Concentrando-se a multidão, clamaram a Pilatos que lhe otorgasse o direito de costume nessas ocasiões. E Pilatos lhe ofereceu: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Portanto, ele bem sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Então os chefes dos sacerdotes instigaram a multidão a rogar a Pilatos que, ao contrário, soltasse Barrabás. Contudo, Pilatos lhes questionou: Assim sendo, que farei com este a quem chamais o rei dos judeus? Mas eles gritavam: Crucifica-o. Por quê? Que mal fez este homem? Perguntou Pilatos. Todavia, eles clamavam ainda mais decididos: Crucifica-o, crucifica-o. Então Pilatos, para satisfazer a todo aquele povo reunido, soltou-lhe Barrabás, ordenou que Jesus fosse açoitado e depois o sentenciou à crucificação. Em seguida, os soldados agarraram a Jesus e o conduziram para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e agruparam toda a tropa. Vestiram-no com um manto de cor púrpura real,
Depois teceram uma coroa de espinhos e a cravaram sobre sua cabeça. E começaram a saudá-lo: salve, o rei dos judeus. Espancavam-lhe a cabeça com uma vara e cuspiam sobre ele. Ajoelhavam-se e lhe rendiam adoração. Criticavam, zombavam, fizeram uma coroa, botaram uma roupa vermelha para dizer que ele era o rei. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto de cor púrpura e o vertiram com suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. E ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali vindo do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar denominado Gólgota, que significa local de caveira. E lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Então o crucificaram, dividindo suas vestes, jogaram sortes para saber com que parte cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim ficou escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Na verdade, eles crucificavam a pessoa no alto do monte e eles colocavam acima da cabeça, ali na cruz, pregado, a acusação. E a acusação de Jesus estava lá: o rei dos judeus. Na verdade, aqui foi um ato falho deles, né? Porque eles colocaram ali rei dos judeus. Na verdade, foi um ato falho, porque Jesus é realmente rei. Ele é muito mais do que rei dos judeus. Ele é rei da minha vida. Ele é rei da tua vida. Ele é rei do universo. Ele é o rei da salvação. Ele é o rei do perdão. Jesus é rei sobre tudo e sobre todos. Junto a Jesus crucificaram 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se assim a escritura que diz: ele foi contado entre os malfeitores. Os transeuntes lançavam-lhe impropérios, gesticulando a cabeça, exclamando: ah, tu que destrói o templo e em 3 dias o reconstróis? Agora desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Da mesma maneira, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombaram dele entre si, exclamando: salvou a tantos, mas a si mesmo não pode salvar-se. Que o Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e creiamos. E de igual modo os que com ele foram crucificados o insultavam. E aconteceu que toda a terra foi coberta pelas trevas, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Alguns dos que presenciavam o que estava ocorrendo, ouvindo isto, comentavam: vede, ele clama por Elias. Então um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e a estendeu até Jesus para que sorvesse. E explicou: deixai, vejamos se Elias vem para tirá-lo daí. Todavia Jesus, com um forte brado, expirou. Então o véu do lugar santíssimo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E quando o centurião, que estava bem em frente de Jesus, ouviu seu brado e viu a maneira como expirou, exclamou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Ah, meu irmão, que noite terrível, que dia terrível na vida de Jesus. No momento da sua crucificação. E eu fico impressionado como Deus tão poderoso, como o Deus que é adorado nos céus, como o Deus que é reverenciado nas alturas, ele abre mão de tudo isso para vir ser cuspido pelos homens, insultado, esbofeteado, morto. Só mesmo por muito amor, só mesmo por muito querer. Esse é o nosso Jesus, aquele que se entrega por nós na cruz do Calvário. Algumas mulheres acompanhavam tudo de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago,
o mais jovem, e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres haviam subido com ele para Jerusalém e, de igual modo, estavam ali presentes. Este era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. E José de Arimateia, membro honrado do Supremo Tribunal dos Judeus, do Sinédrio, que também aguardava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e solicitou o corpo de Jesus. Pilatos recebeu com espanto a notícia de que Jesus já havia falecido e, chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Sendo informado pelo centurião, consentiu em ceder o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu no lençol e colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora depositado. Na verdade, esse José aqui era um membro do Sinédrio, que também era um homem temente a Deus, discípulo, né? Embora que oculto, não tinha muita coragem de se revelar, mas ele intercede pelo corpo de Jesus junto a Pilatos. Isso prova que ele tinha uma certa influência, né, diante das autoridades, e ele é cedido, e ele tira o corpo de Jesus da cruz, coloca envolto em lençóis e rapidamente colocam no sepulcro, lacram com a pedra, porque estava chegando às 18 horas, às 6 horas da tarde, e eles precisavam se preparar para o sábado do descanso. Que coisa, né? Enquanto matavam um inocente, enquanto não tinham nenhum tipo de pudor em levantar calúnias e falsas testemunhas contra um inocente, ainda assim eles achavam que estavam prestando um serviço a Deus, matando. Que Deus nos livre desse caminho perverso. Que Deus nos ajude a vivermos o Evangelho, pelo Evangelho, através do Evangelho. Porque só Ele é capaz de nos libertar de tamanha cegueira. É por isso que eu leio o Evangelho todo dia, para eu não se tornar um religioso cego no futuro. Que Deus te abençoe. A gente se encontra aqui amanhã.